Olá, gente. Hoje nós vamos falar no nosso programa de um assunto muito interessante. Eu espero que ele contribua muito para você. A gente fez uma pesquisa, eu, Sônia e Sandra Vizentim, eu, Sônia Mara e Sandra Vizentim, que são as minhas partners aqui do programa. Esse programa aqui, o Pontuando, tem um banner, tem vários banners, um deles, saúde mental. Então, tudo que a gente pode fazer, promover, para estimular a nossa própria saúde mental, a saúde mental de vocês, a gente vai fazer. Eu, particularmente, fiz uma pesquisa com alguns autores, levando a coisa para o lado da motivação e da análise do percurso da gente, da convivência com as nossas emoções e quando que nós abandonamos as coisas, quando nós voltamos a acreditar em algo. E existem estudos avançados sobre isso, claro, por eu não ser da área, eu fiz uma pesquisa e um resumo. Uma outra coisa que eu chamo a atenção é o seguinte: Sônia e Sandra são especialistas nas áreas dela. Eu sou generalista, então eu me dou o direito de te dar um conselho e não segui-lo. Então, por exemplo, nós vamos falar de resiliência. Eu tenho algumas dificuldades, me educo bastante para falar de resiliência. Nós vamos falar de flexibilidade emocional. Eu tenho alguma dificuldade e luto bastante com isso. Mas isso não me impede de interagir com vocês. Não é, Sandra? Não é, Sônia? Tudo bem com vocês? Com certeza. Tudo bem com você? Olá, tudo bem? Graças Obrigado a Deus. mais uma vez pela oportunidade. Sempre, né? Agradecendo. Aham. Obrigada, Zé. Obrigada, Sônia. É isso aí, obrigada. Obrigado. Antes de nós começarmos aqui, a gente tem um bate-papo que ele é politicamente incorreto, ou seja, a gente fala bastante bobagem. E às vezes a gente fala umas frases soltas que compuscam o nosso pensamento. E a Sandra, ela sempre nos chama atenção para isso, eu acho isso uma coisa muito importante. Outro dia eu li que quando você é realista, você tem que tomar cuidado com a carga de realismo que você coloca nas coisas. Porque, ao invés de você ser realista e tomar atitudes que resolvam o problema, você fica soterrado por uma visão muito mais pessimista do que o fato possa ser em si mesmo, né? Verdade. Então, isso aí é uma deixa que a Sandra sempre deixa aqui para nós e que eu valorizo muito no meu dia a dia, tá bom? Gente, eu vou Tá pedir certo. licença aqui. Logo depois da vinheta, eu vou começar a ler o texto da pesquisa que eu fiz. Depois eu passo a palavra à Sônia Mara, ela vai falar do lado dela, o lado dela é mais administração e gestão. E depois, logo depois da Sônia, vai entrar a Sandra com o lado da mentoria, com essa coisa que ela sabe fazer aí para nos motivar e deixar a gente alerta para não pensar e não falar bobagem, tá bom? Não ser politicamente incorreto, ok? Então, 1 minuto no vinheta, eu já volto a ler o meu texto. Então, vamos lá. Preparados? Vamos lá. Bacana. Olha, hoje nós vamos falar de flexibilidade emocional e resiliência. E esse texto, inclusive, eu publiquei ele no meu portal, lá o vaiali.com, ele está muito bonitinho, e vou deixar até o link dele aí no vídeo, para que vocês possam ir lá e lê-lo. E esse vídeo também vai estar linkado lá no portal, de forma que você vai ler esse texto lá e vai poder ver as observações que nós fizemos, a discussão em torno do assunto, com a minha visão, com a visão da Sandra e da Sônia. Bom, então o nosso assunto hoje é flexibilidade emocional e capacidade de ter resiliência. O termo resiliência ele é roubado da física dos materiais. Quando o material sofre uma tensão ou um abalo, e ele é capaz de retornar ao seu estado anterior, ou quando ele suporta um esforço sem sofrer ruptura, ou melhor, quando ele sofre tensões e ele não desanda, né? Não rompe, não quebra, não verga, ou melhor, verga, mas não quebra, bom, esse material tem alta resiliência. Então, por exemplo, uma mola, que é uma imagem que eu deixei aqui no texto, uma mola, ela mostra exatamente essa capacidade de resiliência. Ela sofre o esforço e volta, né? Tanto é que as molas são usadas como amortecedores, porque elas sofrem os abalos, transmitem a energia vagarosamente,
para não nos causar abalos e trancos. Então, é um material de alta resiliência. Quando você faz um exercício, um esforço muito grande sobre uma mola, se você conseguir deformá-la permanentemente, você ultrapassa a capacidade de resiliência dela. Bom, mas isso é física. A resiliência roubada na física dos materiais é bem ajustada ao conceito de personalidades que podemos desenvolver. E alguns de nós têm a capacidade de resiliência naturalmente. Outros, muita dificuldade para isso. E alguns são medianos, quer dizer, em alguns momentos fazem uso de uma resiliência e em outros momentos não o conseguem. Existem pessoas que não se assustam com os abalos. Existem muitas pessoas assim. Eles absorvem o tranco, param, pensam e arrumam um jeito, forças e energia para continuar. Fazem como a água. A água, por exemplo, ela não bate no obstáculo, ela os contorna e segue seu caminho. Sem bater cabeça com aquilo ali. Ela não fica insistindo. A gente tem mania de bater cabeça. Mas também, às vezes, você não bater cabeça e mudar pode significar abandono, mas às vezes você não bater cabeça e mudar de posição pode ser uma coisa mais inteligente. Depende muito da hora. Então, é aí que entra a flexibilidade emocional. A vantagem de você avaliar quando que a sua resiliência te é melhor, quando que, na realidade, aquilo não é resiliência, é insistência. A vantagem da resiliência é que se você é capaz de fazer esse ajuste, esse contorno, essa reestruturação na vida para enfrentar e continuar, você ganha muito conhecimento e sai desta mais forte. Mas nem tudo é tão simples. Portanto, estamos falando aqui, quando falamos de resiliência, de uma qualidade que diz respeito à capacidade que permite que as pessoas se adaptem em condições adversas e se recuperem emocionalmente. E por isso, não é tão simples. As experiências tais como doenças físicas, problemas de saúde mental na família, perda de emprego, pobreza, queda de padrão de vida repentino, racismo contra você, violência, calamidades naturais, pandemias, além de outras coisas imprevisíveis, por serem às vezes fora de nosso controle, a palavra já está dizendo não previstas, ensinam muitas lições. Lições que dizem respeito, inclusive, às nossas peculiaridades e de como a vida é, por certo, imprevisível para todos nós. Pois é, mas tem gente que, se receber limões na vida, ajusta em 9 e faz limonada. Tem aqueles que, se o tempo é de lágrimas, eles passam a produzir lenços. Isso é até clichê, né? Se a vida te der limões, faça uma limonada, em tempo de lágrimas você produza lenços. Isso aí é um clichê, as pessoas usam isso aí, e isso é muito bonitinho, mas nem sempre é verdade, né? Nem sempre é fácil você fazer as limonadas da vida, nem sempre você tem capacidade de estar no momento certo de produzir os lenços com as lágrimas, produzir lenços para lágrimas. Essas pessoas têm em comum a capacidade de flexionar o seu emocional. Eles retiram força do improviso. Isso é que é bacana. São pessoas que percebem que a vida é dinâmica e não serão abatidos pelo tiro de raspão quando a natureza está ruim, porque há imprevisibilidade em tudo, né? Olha que coisa interessante. Essa característica é chamada flexibilidade emocional. Flexibilidade psicológica e emocional é um conceito interessante, olha bem. É mais do que isso. É importante para o nosso bem-estar, ou seja, você ter uma flexibilidade psicológica e emocional é importante até para o nosso bem-estar íntimo. Essa flexibilidade ele evita que nós não nos tornemos vítimas, ou seja, você não se sente a priori vítima de uma condição, ou que nos sintamos vítimas pelas adversidades que não apenas a nós é endereçada. Por exemplo, tem gente que ficou com muito problema na pandemia e teve motivo para tê-lo. Perder seu negócio, o negócio demanda você ter movimento, contato físico com as pessoas, essa pessoa ficou muito abalada. No meu caso, eu já trabalhava com mídias, então eu consegui manter distância e continuar trabalhando. Claro que eu fui afetado. Mas tem pessoas que estariam na minha condição, por exemplo, mas foram afetadas pelo medo, por achar que o mundo está acabando. Tem gente que acha, por exemplo, que isso é um castigo de Deus. Outros veem isso aí como um castigo da natureza. Nós machucamos demais a natureza está nos machucando. Não resta dúvida que, se você agride a natureza, a consequência disso é que mais tarde você vai viver num lugar ruim.
Mas isso aí não significa que ela tem uma consciência que volte para agredir você. Isso aí já é fantasmagórico, isso aí já foge de uma realidade razoável, né? E tem gente que viveu sob essa égide, achou que Deus, são coisas dos deuses, os deuses estão nos perseguindo, a natureza finalmente vai tirar o homem da terra, porque o homem é um ser mau. Olha, nós somos um ser em aprendizado. Um dos nossos aprendizados é o seguinte: se você mata a terra e polui, você não colhe dela aquilo que você precisa para você ser. Então, vamos cair na realidade, né? A gente não pode se sentir vitimizado, e aqueles que são, de fato, vítimas de certos problemas têm de dar uma contornada e ver se consegue resolver o problema. E isso não é tão fácil. Então, a flexibilidade e a resiliência, elas são conceitos próximos. Flexibilidade e resiliência são termos que envolvem a habilidade de adaptação que o indivíduo tem diante das mudanças que ocorrem em nossas vidas. Tem a ver também com capacidade de evoluir ao se deparar com a adversidade do dia a dia, obtendo o aprendizado com todas as experiências, por mais difíceis que sejam, né? Alguns veem a dificuldade do outro e são capazes de aprender com essa dificuldade. E outros, em dificuldade, costumam ser grandes professores de nós, que às vezes não estamos com aquela dificuldade. Mas a pessoa resiliente é aquela que suporta as pressões e mantém seu foco, e avalia continuar até seu objetivo final, se for viável, é claro. A flexibilidade envolve resiliência, mas é um conceito mais rico que resiliência. Existem pessoas que são emocionalmente flexíveis, apresentam com frequência a capacidade para considerar diferentes atitudes. Elas pensam em vários cenários, exploram múltiplas possibilidades e assim adequam as suas ações aos desafios. Mais que resistem ao imprevisto, elas os contornam, mas fazem deles motivo para aguçar sua criatividade e buscam soluções alternativas que ainda envolvam estudo, pesquisa e curiosidade. Alguns até preferem a imprevisibilidade, que mantém acesos seus dons, suas criações. Isso acontece ao mesmo tempo em que toleram e assumem as próprias emoções, mesmo que desagradáveis. Tem gente que acha muito bom que apareceu uma dificuldade ali, porque ele vai imaginar uma maneira, ele se sente desafiado, aquilo ali dá uma adrenalina nele, ele fala, vou contornar isso, e às vezes vem grandes soluções. Alguns ficam paralisados, quer dizer, nós somos pessoas diferentes. Quem que está certo? Não é uma questão de estar certo, é uma questão de você conseguir se manter razoavelmente lúcido, capacitado de prosseguir e buscar soluções, né? Acresce que a flexibilidade não significa desorganização, anarquia ou desconexão com si mesmo. Ao contrário, a flexibilidade é comprometida com os comportamentos coerentes. Caso contrário, a pessoa se perde e fica na estaca zero. Aliás, nós sentimos menos medo de mudanças quando nossos valores são estabelecidos e temos uma identidade estrutural, uma identidade bem estruturada. Em experimentos de psicologia, isso é muito interessante, isso que eu vou ler aqui agora. Em experimentos em psicologia, alguns animais eram utilizados e a ordem dos eventos era: o animal era colocado numa situação de estresse, preso, por exemplo, sem que ele pudesse escapar de alguma forma. Na etapa seguinte, eles eram colocados na mesma situação de estresse, mas haviam pontos de fuga. Alguns animais, porque ficavam com a memória dessa experiência, não tentavam fugir, enquanto outros tentavam e acabavam conseguindo escapar de situação de pendura. Olha bem, o cara ficava numa situação de estresse, o animal, não tinha saída, ele tinha que suportar aquilo ali. Depois ele era retirado dali, ato contínuo, ele era colocado numa segunda experiência, onde ele tinha um ponto de fuga. Mas o estresse dele da primeira deu uma memória de que não tinha saída. Então, alguns, uma boa parte, não saíam dali. Ficavam ali, poucos tinham recursos pessoais para sair e tentar essa fuga que existia. Agora, quando a ordem dos eventos era invertida, ou seja, o animal era colocado primeiro numa situação em que havia possibilidade de fuga, ele tinha que descobrir, para depois ele ser colocado na situação em que ele não tinha escapatória, a maioria desses animais, eles lutavam, porque eles imaginavam que tinham uma saída. E quando não tinha, no final eles amortizavam, mas eles estavam sempre procurando. Esses experimentos, com algumas variações, foram estendidos aos outros animais, outras espécies, e com adaptações para os seres humanos. A forma que se davam as reações na primeira ordem e depois na inversão da ordem colhiam sempre os mesmos dados. Olha que coisa interessante. O que significa isso?
Os indivíduos do primeiro grupo, onde a ordem era sem escapatória, para a segunda etapa, onde havia ponto de fuga, apareciam os indivíduos que sentiam a desistência de tentar porque não viam saída. Na inversão das etapas, também os indivíduos que na primeira etapa tinham opções de fuga, na segunda eles continuavam lutando, que foi o que eu acabei de falar. O resumo disso será que uma faceta do ser humano com a qual muitos poderiam se identificar é que, se acharmos que o obstáculo é muito maior do que nós, ou que nossa capacidade de lidar com ele é pouca, paramos de reagir e estagnamos. No entanto, a exposição à diversidade, mesmo profunda e duradoura, desde que manejável, já nos permite construir um arsenal que podemos utilizar para ir superando não apenas situações, mas também novas que aparecem no futuro. A nossa memória, gente, não é aquela memória estanque que você só tem sucesso na vida. Se você só tem sucesso na vida, se você só encontra a parede, é natural que lá na frente você fale assim, esse mundo é uma porcaria, não vale a pena viver, não tem sucesso de forma nenhuma, não vou fazer mais força. Né? Aí não é nem ausência de resiliência, não. É um fato constatável. Cada porta que abrir vai ter um muro na frente. Então, eu não vou ter saída. Agora, essas não são as nossas experiências. As nossas experiências são: você tem uma doença, você melhora, você termina um casamento, um namoro, mas você pode conseguir outra pessoa, você é mal falado no emprego, é mal assessorado, ou é desprezado, ou não é bem avaliado, mas em outro você pode conseguir isso. Quer dizer, a gente recolhe ao longo da vida alguns insumos para continuar lutando, porque em muitos momentos você encontra na sua memória saídas que você encontrou lá atrás. Assim, se temos em nosso passado algum sucesso de ultrapassar obstáculos, é isso que eu estou falando, mesmo que não sejam todos, isso nos dá confiança de que podemos conseguir superar aquele que ali nos afronta. A verdade é que muito poucos de nós enfrentamos sempre situações irreversíveis, onde a luta não vale a pena ou é impossível. Claro que, se isso ocorrer na vida de alguns, será sempre desestimulante e essas pessoas perderão a vontade de prosseguir e até de viver. Essa será uma situação de vida que os levará à depressão, ainda que não visível, mas, de toda forma, os estagnará para sempre e vai atrapalhar o rendimento dele o resto da vida. Ainda assim, existem posturas de aprendizado que legaremos a outros, como, por exemplo, um exemplo da pessoa na condição de uma doença letal. Né? Eu conheço o caso de um médico que ele era oncologista e tratava de um determinado tipo de câncer e, passado uns anos, né, ele já bem mais velho, ele teve aquele câncer que ele tratava. Então, quando ele sentiu os sintomas, ele sabia que o fim estava próximo. Ele já era mais velho, foi mais difícil, mais fácil ele absorver. Mas, naquele momento, ali foi de grande aprendizado. Ele virou para os amigos e falou: eu estou com esse problema, não vai ter jeito e tal. A partir de agora eu quero ser internado, a partir de agora eu quero que faça isso, faça aquilo outro. E ele foi um grande professor da doença que ele curava nos outros, administrava nos outros, e que não conseguiu, não teve chance de curar nele mesmo. Nós construímos instrumentos particulares para dar conta de uma situação difícil, como viver um dia após o outro, aprender a acessar a rede social com moderação, ser mais assertivos quando precisamos de ajuda. Alguns passam a rezar rotineiramente, outros a meditar, fazer esporte, ouvir música, entregar-se a um hobby, aumentar a perseverança, reduzir a procrastinação, ajustar o foco, mudar de rumo perseguindo o sucesso por outra via, ou mudando tudo e mantendo fé nos resultados, ou até mudando os objetivos, mas mantendo a fé em chegar a algum lugar ao sol. Por quê? Porque como é possível que uma pessoa viva por muitos anos sem ter de encarar mares agitados? Se assim for, temos, então, muitas oportunidades de desenvolver resiliência. Quer dizer, não tem como você viver sem vira e mexe, você tem um problema. Você pode nascer rico, lindo, maravilhoso, na Bélgica, filho de um barão aí de alguma coisa aí, algum problema você vai ter. Né? Semanal. Não tem como. Cabe a nós percebermos que uma qualidade como a flexibilidade emocional para arranjar ideias que mudem rumos é uma questão de exercício. E é só por causa disso que nós estamos falando. Estou falando até para mim mesmo. É uma questão de exercício. A gente conseguir flexibilizar as nossas emoções e encarar a vida, e até não usar, como diz a Sandra, não usar as palavras que pesem contra nós, é uma forma de você, um exercício para mudar a sua personalidade, se manter alerta com relação a isso.
Nós podemos nos tornar criativos e aprender com o exemplo daqueles que espontaneamente até preferem a adrenalina das adversidades só para descobrir que são capazes de achar um caminho novo. O truque é treinar nossa personalidade para enxergar os desafios como superáveis e existem, claro, momentos e fatos que nós não vamos superar. Por exemplo, quando alguém descobre uma doença que o levará. Muitos buscam uma resiliência que chamaria de espiritual. Talvez a certeza de que um dia todos iremos sair deste plano é que nossa psique mobilize essa capacidade de ter paz inabalável diante do inevitável. Muitas vezes eu já vi fatos similares a esse. Longe de uma entrega, alguns se permitem uma pacificação nesse momento que é distante da desistência. A vida tem a mania da inconstância. Isso deveria até ser matéria curricular. A gente devia até estudar sobre a inconstância da vida. Você pensa assim hoje, você pode mudar amanhã. As coisas são assim hoje, elas podem mudar amanhã. A única Graças a Deus. coisa, não é verdade? Existe sempre a possibilidade de ruir tudo, mas de ser edificado também. A única coisa constante nessa vida é a mudança. Tudo sempre muda e nem sempre para melhor. Viver é aprender a remar firme, porque sempre passaremos por mares revoltos. Adquirir resiliência e manter a capacidade de se flexibilizar emocionalmente para havermos oportunidades de crescer é um aprendizado. Talvez o maior aprendizado de nossas vidas. Bom, gente, essa leitura aí fica parecendo que eu estou dando um conselho aí, né? Que eu sou o Papa da Paz. Não é verdade, né? Eu sou uma pessoa que tem que ler cada um daqueles conselhos ali e tentar ver se eu consigo sobreviver às minhas próprias intempéries, né? Alguns de nós já passamos por situações de doenças e eu tive uma oportunidade de acontecer um fato comigo uma vez, não vou relatar aqui porque é uma coisa extensa, mas naquele momento em que eu estava com aquele problema, eu senti uma paz e uma capacidade incrível de tomar decisões com aquele problema, inclusive olhando as pessoas do lado. E hoje, às vezes, quando eu vejo pessoas em situação similar, eu fico imaginando se elas chegaram a essa situação de paz, elas estão aflitas, né? E descubro que, em boa parte das vezes, as pessoas estão em paz e passam a ser professoras das outras, sendo que elas são um problema, têm um problema inominável. Mas a gente não está falando de problemas inomináveis apenas, aqueles intransponíveis. Nós estamos falando de você ter flexibilidade emocional para você admitir que a vida é imprevisível, que nem sempre a coisa vai ser boa, e a gente conseguir absorver esses golpes. E antes de passar a palavra para a Sônia, eu vou contar só uma história. Eu sou uma pessoa que sim, que faço algumas leituras em todas as áreas, eu sou extremamente curioso. E você traz um texto para mim, se eu ficar curioso, eu vou escafunchando até chegar a alguma coisa. E eu já fui Rosa Cruz, né? E o estudo esotérico ele é muito interessante porque ele te ensina que essas coisas que as pessoas ficam com uma pedrinha aqui, sentadas em posição de lótus, assim, e falando palavras, isso tudo é bobagem, entendeu? Aquilo ali são preparações psicológicas para você entrar num estado de consciência em que você consiga, sem a razão, porque a razão é limitada, sem a razão, você conseguir absorver e observar as coisas que nos envolvem, que são muito além da matéria. Bom, se acreditando ou não, eu acreditava, estive na senda, achei muito interessante, aprendi muito, larguei porque precisava de uma dedicação que eu não tinha tempo para fazer. Bom, e nesses estudos, uma das coisas que apareceu foi a influência dos astros. Então, não estou falando de esse horóscopo bobinho, não. Estou falando das forças realmente telúricas, forças da Terra, forças de outros planetas. Existe realmente uma ciência. E tem um determinado rapaz, ele fala de astrologia sistêmica. Eu gosto muito do trabalho que ele faz, as análises. Ele não faz profecia, não fala que vai acontecer isso, ele fala das condições e ainda diz assim, a gente pode não agir dessa forma e pode agir de outra. E ele fala das condicionantes. E num determinado momento, ele falou assim, gente, nós estamos passando, o planeta, nós estamos passando por um período de sombras. Mas você só descobre que existe sombra quando tem luz. Então, na realidade, foi porque a luz chegou que nós descobrimos as sombras. Então, esse momento
que alguns podem dizer que está preto, eu digo mundialmente, está acontecendo guerra não sei aonde, tem problema lá do Afeganistão, tem problema não sei da onde, aqui no Brasil, na Colômbia, tal. Tá faltando luz, né, Zé? Não, a luz No chegou. sentido da escuridão, né? Exato, a luz chegou, mas a luz mostra que existem sombras, entendeu? Uhum. E cada um de nós tem essa sombra, e você tem a sua sombra particular, você tem os seus downs, os seus baixos, né? E se a gente tiver flexibilidade emocional, a gente vai entender o seguinte: nós estamos na vida para aprender. Nós não estamos na vida para dar tudo certo. Porque senão a vida fica muito sem sentido. Você pensa bem, você nasceu, você é bonito, você é rico, né? Casou, teve uma profissão legal, teve netos maravilhosos, seus netos foram bem na vida, lá na frente você tem um casarão, tem um carrão, morreu, e daí? Né? Ou então, Qual o legado, né? qual o legado? O que você incorporou a você? Ou então você nasceu, está lá na favela, o seu pai, a sua mãe era prostituta, seu pai é traficante, você não sabe nem quem é seu pai, aí ele morre amanhã, você está lá, nego te pisa, você vai preso, porque você faz um assalto, você está com fome, depois você entra com bandido, aí você morre, e daí? Quer dizer, tem que haver um contraponto, tem que haver... A gente tem que ter capacidade de flexionar nossas emoções para admitir os erros dos outros e até a sua maneira de ser, a sua maneira densa de ser, às vezes que você supõe ignorante de ser, né? Isso é um exercício dialético, você mais até do que empático, dialético, porque você, embora saiba que, eventualmente, você saiba que o outro está errado, mas você é capaz de perceber que dentro da realidade que ele parte, aquilo para ele é verdade, e você passa a discutir com ele de outra forma. Se você supõe que ele tem uma sombra, você não pode chegar com a luz na frente dele, cegando ele. Você vai ter que fazer um processo dialético. E a gente tem que fazer esse processo dialético conosco também. Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou chateado? Por que eu não consigo transpor isso? Por que eu estou abrindo portas, encontrando muros? Né? São as minhas palavras, são o meu pensamento, são as minhas atitudes, é a minha maneira de ser? Será que é um problema de astrologia, um problema como é que chama? De influências externas? Eu não sou capaz de superar, ou eu vim aqui exatamente para superar, para melhorar e para aprender? Então, escolhas que eu estou fazendo, né? Que escolhas... portas eu estou escolhendo abrir? Exato, eu posso estar escolhendo abrir as portas erradas, né? E ainda existe uma outra teoria, que essa é bem complicada, mas a gente estudou lá na Rosa Cruz, que é a questão que as pessoas falam do karma, né? Bom, isso é muito longo, eu não vou falar muito, não. Eu também não entendo bastante para falar, mas o karma, as pessoas imaginam que o karma é você pagar aquilo que você fez. Não é bem por aí, não. O karma é o seguinte: é a lei da causa e efeito. Você pegou tijolos e o efeito daquilo que é, você construiu alguma coisa. Você foi lá com a marreta e derrubou, o efeito daquilo é que tudo caiu, né? Se você fez essa coisa inadvertidamente, quando cai, você se sente punido. Na realidade, não, né? É fruto do seu trabalho. Como a questão do karma ela pressupõe a ideia de que você pré-existe essa vida e pós-existe, você constrói aqui coisas que você vai colher no futuro, que você está colhendo agora, que você construiu no passado, de bom e de ruim, tá certo? Então, de repente, num processo de aprendizado, você está no momento certo para descobrir que você fez coisas erradas. Ah, mas eu não lembro das coisas que eu fiz. Sim, mas o seu espírito lembra. Ele vai ser balançado, ele vai vivificar essas memórias e você vai ter capacidade de se educar espiritualmente. Então, quando aparecem as sombras, é porque tem luz chegando. Só tem sombra quando tem luz. Bom, eu passo a palavra aí para minha amiga Sônia Mara Marques. Nossa, que compromisso. Você foi muito feliz também em escolher esse tema. Primeiramente, gente, então, olá para todo mundo. Obrigada, Zé Roberto. Obrigada, Sandra. E assim, é bom ouvir, né, ouvir mesmo de fato Zé Roberto falando, e os temas que ele propõe para a gente estudar, porque a gente também procura, né, cada vez que passa, se aperfeiçoar. Então, eu estava vendo você falar aí, o simples fato de você propor o tema resiliência já foi suficiente para eu tomar algumas decisões na minha vida, né? Nesse intervalo que a gente está estudando, preparando. E eu tenho postado também muito sobre resiliência. Outro dia um amigo escreveu lá, após ler isso, eu tomei uma atitude interessante que eu precisava tomar na vida, né? Você se torna prisioneiro daquilo que você não decide. Aí uma frase simples, mas as pessoas às vezes gostam de ouvir aquilo, né?
Então, eu também, eu estava, na hora que você falou em tomar domínio de rede social e tudo, eu estava num grupo de WhatsApp, que é compra e venda de alguma coisa aí na área escolar da minha filha, que no momento não estou precisando comprar nem vender, mais início do semestre e final do semestre. Aí estava postagem lá de política, algumas coisas que a gente não concorda. Eu falei, para que eu estou aqui? Para que eu tenho que ficar usando a minha resiliência numa coisa que não vai... Não tá, entendeu? Porque a resiliência é altamente valorizada hoje, porque ninguém foge das situações adversas que existem no mundo, e cada vez mais. A incerteza, hoje em dia, está muito grande. Mas, de outra forma, também, eu tenho que ter o domínio sobre mim para eu não me enfiar em situações, em termos mesmo, me colocar ali, né, que eu vou ter que usar da resiliência, eu vou deixar ela para outra coisa que, de repente, é mais importante para mim. Então, essa capacidade de escolher também é uma coisa bem importante para a gente não ter que ficar usando essa nossa capacidade de se recuperar depois de uma pressão. E para mim estava sendo pressão. Eu leio um monte de coisa que eu não estava concordando e eu queria dar minha opinião, porque eu sou uma pessoa que me conhece, sabe que eu me exponho muito, mas eu falei assim, vai ficar chato, porque eu nem conheço as pessoas pessoalmente. O grupo foi formado não por afinidades ideológicas, foi formado para quem quer comprar e vender. E aí tem posicionamentos que a gente tem que respeitar. E, de repente, no que você respeita, você também se fere, porque você quer falar, mas não, entendeu? Acha que não convém, ou então vai ser... Então, eu falei, você quer saber? Eu vou acabar com esse problema na minha vida. Depois eu entro de novo lá para o janeiro, na hora que tiver necessidade de comprar e vender, né? Fevereiro. Agora não precisa tratar nesse grupo. Mas, enfim... Vamos economizar energia, né? Economizar energia. Que precisa. Canalizar a minha energia para aquilo que precisa. Então, olha só, Zé Roberto, eu pesquisei aqui, né, meu dever de casa, 2 artigos interessantes, recentes, um de 2021, tá? O outro de 2019. A gente vê que o termo resiliência, você já conceitou ele aí tudo, mas o estudo dele é recente, não tem nada fechado ainda, né? Então, assim, quanto às escalas de resiliência em adultos, eles ainda estão procurando validar determinadas escalas. Então, tem um artigo aqui, que está aqui comigo, Resiliência, Seleção de Escalas numa Abordagem de Causa e Efeito. E fazendo assim uma leitura muito rápida, né, ele fala o seguinte, que alguns fatores associados, depois que eles fizeram as pesquisas, que rodaram software e tudo, né, e tem que ler o artigo, algumas são efeitos da resiliência e outras são causas da resiliência. Então, eu vou procurar me ater aqui um pouco às causas, né? Aquilo que ajuda você a ter resiliência, porque depois eu vou terminar a minha fala sobre as práticas nas organizações que ajudam as pessoas a terem mais essa capacidade de, né, de se auto-recuperar. Então, seria causas, confiança nos próprios instintos, eu acredito até que a Sandra vai falar mais sobre isso, então só vou passar batido, né? Tolerância à diversidade, aceitação positiva de mudanças. E é bom a gente ler isso, é bom esses vídeos que a gente está falando aí, porque a gente, além de procurar fazer o bem, né, procurar disseminar boas ideias, a gente também está se alimentando de coisas interessantes. Você ter uma estrutura pessoal, a capacidade de organização do tempo, que a gente até já falou aqui, né, a positividade. Então, são coisas que culminam para que você possa ter uma maior resiliência, tolerâncias a ambiguidades. E aí, um fator que se mostrou muito forte é a capacidade do foco, né? De você manter o foco, que foi um tema aí de uma gravação nossa aí passada, não foi? Ah lá, a pessoa mantém um forte propósito ou visão que serve tanto como fonte de significado, como um sistema de orientação para restabelecer perspectivas. Então, ela tendo um foco grande, de repente, ela aguenta maior a pressão e volta ao seu estado inicial. Então, assim, um exercício bom para a gente ter foco também é a gente pensar, né, no que a gente quer, qual que é a nossa missão, qual que é a nossa visão, né, o que eu tenho de ponto forte, o que eu tenho de ponto fraco, o que eu tenho de ameaças. Então, assim, os gestores devem proporcionar, como a minha fala é mais voltada para as organizações, né? Os gestores devem ter essa percepção que
investir no autoconhecimento do colaborador é também uma fonte de satisfação para ele, porque ele vai se conhecer melhor, vai saber o papel dele, ele vai procurar ter mais foco naquilo que ele quer e, consequentemente, gente, nada em ciências que não é exatas é 100%, tudo é chances, e ele vai ter mais chances de desenvolver a resiliência, que é um atributo hoje essencial ao trabalhador para que ele possa trabalhar com mais qualidade de vida, com mais satisfação. Tá? Então, o outro artigo que eu achei tem tudo a ver com a área que eu relaciono, e é interessante quando você lê, porque a gente já tem essa percepção, mas é pela experiência. Quando você vê um estudo acadêmico, validado, publicado, você fala, poxa, então eu estou na linha certa mesmo de pensamento. Esse outro artigo é da Universidade de Brasília, foi publicado em 2019, e ele chama Práticas de Envolvimento Produzem Colaboradores Resilientes. Então, assim, eu sempre acreditei que essas práticas de envolvimento, de pedir com que o funcionário tenha engajamento, fazer ações e projetos voltados para isso nas organizações, é interessante. E agora está tendo esse viés também que produz colaboradores resilientes. E a resposta aqui do artigo, foi validada, foi nesse sentido mesmo, que as práticas, como resultados, a resiliência no trabalho é uma consequente da percepção das práticas de envolvimento. Então, a gente tem que trabalhar muito nessas práticas de envolvimento. As pessoas hoje, já tem até alguns autores questionando a palavra recurso humano, porque o recurso seria tecnológico, recurso informacional, recurso físico, nós somos muito mais do que recurso, porque nós gerenciamos os outros recursos, então, quanto mais orientada para esse enfoque, mais chances dessa empresa ter uma vantagem competitiva. Então, é muito interessante trabalhar nessas práticas de envolvimento com os colaboradores, para que eles possam, então, além de ficar mais satisfeitos, conseguirem passar por momentos turbulentos com mais facilidade. Então, quais seriam essas práticas? É aquilo que a gente vem falando, que de repente junta todas as facetas, abordagens da gestão de pessoas. Seria a organização possibilitar o bom uso de habilidade dos empregados. Então, ele está sempre fazendo, vamos dizer assim, aqui no Fala, e a gente vai procurando exemplo, rodízio de funções, não deixar o trabalhador ficar muito tempo no setor, porque no que ele usa várias habilidades e conhece o todo, ele vai tendo mais jogo de cintura, entendendo melhor o significado do trabalho dele naquela organização, adaptação dos colaboradores aos seus cargos. Então, é sempre mostrar qual que é a visão da organização, qual que é a missão da organização, para que a pessoa tenha essa identidade. Olha, isso aqui é meu papel aqui dentro, fui eu que fiz, porque eu estou de acordo com a missão, com a visão da organização, consequentemente com o desdobramento, que a gente costuma falar, missão, visão, valores, pontos fortes, fracos, ameaças, oportunidades, que seria o externo, objetivos, metas e ações. Então, à medida que você deixa isso claro, é meio prescritivo, mas é também uma forma de você ter uma gestão participativa, O colaborador vai saber o papel dele ali, e, consequentemente, ele vai procurar adaptar melhor a função dele dentro daquele contexto da organização, tá? Então, assim, é uma coerência entre discurso e prática gerencial, então isso também ajuda muito. Tratamento respeitoso, atencioso, preocupação com bem-estar. E aí eu vou abrir um parênteses aqui para mostrar um livro, que é Medidas do Comportamento Organizacional. Muito bom esse livro, para quem é gestor, tá? Medidas do Comportamento Organizacional, é da Milênio, ela é organizadora. Então, aqui assim, só tem assunto gostoso, já tem assim, os questionários validados para você justamente gerir essas abordagens no contexto da organização e procurar ver, por exemplo, justiça organizacional, hoje em dia está sendo considerado um fator motivador. Então, tem a ver com práticas de envolvimento, se você perceber que o seu colaborador não está vendo justiça no trabalho que ele está inserido. Então, é interessante passar questionários sobre isso. Suporte no trabalho, são questionários que você vai deixar as pessoas preencherem, os colaboradores preencherem, para você mapear como que está o comportamento organizacional e justamente você vir com práticas de procurar envolver esses trabalhadores melhor no ambiente, na identidade da empresa, na cultura da empresa. Então, assim, é um livro que tem muito questionário de temas que a gente defende
concorda e acredita que eles ajudam para que a gente possa gerenciar melhor as pessoas nas organizações, né? Então, olha lá, tratamento respeitoso, atencioso, preocupação com o bem-estar, para você ter essa prática, para você envolver os colaboradores, isso faz com que eles tenham maiores chances de ter resiliência, um clima de compreensão, integração dos colaboradores, então não só aquele treinamento, né? A gente fala treinamento para fim imediato, mas seria isso, uma ambientação para ele entender a organização que ele está inserido. Hoje até tem um nome bonito que eles estão falando aí, onboarding, a bordo, né? Você faz aquela integração, mas não é só também para o trabalhador, para o colaborador que está entrando na organização, não. É para aquele que já trabalha 5, 6 anos, porque igual você falou, hoje tudo muda, então eu tenho que chamar o meu corpo de trabalhadores, de colaboradores, e falar, olha, a empresa está indo para esse rumo. Então, ele está sempre preocupada com a integração dos colaboradores. E aí, abrindo um parênteses muito rápido, né? As pessoas estão em home office. E aí, como que você vai? Muitas empresas vão continuar em home office, ou então vai trabalhar de forma parcial, com teletrabalho, não necessariamente em casa. De repente, você vai para a organização, mas o cliente, o fornecedor, vai estar, né, no local que não é ali, indo na empresa. Então, tem prática, sim. Eu estava lendo outro dia, você criar um local no site para o trabalhador falar a receita dele de família, ele mostrar o pet dele um dia. Então, assim, é um espaço, olha que legal, é um espaço, porque tá muito frio essa questão da máquina aqui, né? Humanizar. As pessoas trabalhando remotamente. Então, é procurar humanizar. Isso também é prática de integração entre os colaboradores e entre os gestores, né? O pessoal fala até em happy hour, né, online. Outro dia a menina falou, gente, hoje o tema foi balada, e aí nós fizemos fora do horário, os trabalhadores que queriam entravam usando essas mesmas ferramentas de trabalho e o assunto era livre. Então, ou seja, vai ter que fazer alguma coisa, não pode ficar parado só deixando as pessoas trabalharem, né? Só o técnico tem que trabalhar também essa questão da emoção, da integração, tá? Então, autonomia na realização das tarefas e tomada de decisões. Então, é usar bastante a delegação de autoridade, não só delegar a responsabilidade, mas também a autoridade, mesmo porque responsabilidade a gente não delega, fica por conta nossa. No máximo, o colaborador vai ter uma corresponsabilidade, não é isso? Então, isso vai fazer com que eu invista muito na comunicação interna para que o meu colaborador possa fazer como se fosse eu. E isso eu estou envolvendo ele no trabalho, tá? Então, olha lá, reconhecimento e feedback contínuos. Então, a empresa tem que ter, a organização tem que ter uma avaliação de desempenho, porque isso reduz, vamos dizer assim, o estresse de você saber como é que eu estou aqui. Será que eu estou indo bem? Eu estou agradando? Não estou? Então, se você tem um feedback constante, ajuda você a passar por momentos turbulentos que já foi avisado que você estava indo bem, ou já foi indo mal, ou então já foi compactuado metas com você para você ir para frente, né, para você melhorar, aperfeiçoar alguma faceta. Então, assim, existem, aqui está a identificação de necessidades, valores e preocupação dos colaboradores. Teve acho que um estudo de caso que foi uma grande empresa, é arriscado a gente falar nome aqui, de repente não é. Então, uma grande empresa aí perguntou aos trabalhadores assim, o que mais incomoda vocês, numa pesquisa de clima, o que mais incomoda vocês que não esteja relacionado ao ambiente de trabalho. E os colaboradores falaram o desemprego dos parentes. E aí essa empresa fez o seguinte, para cada curso que a gente for oferecer, nós vamos deixar você se inscrever um parente que esteja desempregado. Bacana. Olha só o envolvimento que essa empresa está fazendo para que eles tenham melhores condições de passar por momentos adversos na vida, né? Então, isso é prática de envolvimento. Então, as ferramentas de gestão estão, você entender as necessidades, os valores dos colaboradores também. Então, assim, você investir, né? Esse artigo defende isso, você investir em práticas de envolvimento para que os trabalhadores tenham mais condições de exercer a resiliência quando for inevitável. Porque a gente até, eu comecei a fala falando, né? Eu comecei aqui a minha exposição demonstrando isso. A gente tem que mapear, saber aquilo que vai te, de repente, aborrecer, mas nem sempre isso é possível. Então, é você tentar minimizar os momentos que as pessoas vão ter que usar da resiliência. Porque ela é inevitável, vai precisar.
Oi, Você falou um fala. negócio interessante, você falou um negócio aí que me lembrou, me fez pensar na síndrome de burnout, Sim, né? sim, é exaustão E no trabalho. exaustão do trabalho. E teve um caso que aconteceu há muitos anos atrás, inclusive essa pessoa já faleceu. Uhum. São dois casos, uma já faleceu, a outra não tem notícia dela. O que faleceu ele é o seguinte: nós estávamos trabalhando em um determinado local, professor, né? Estávamos trabalhando em um determinado local, e eu chegava na turma assim, eu não tinha nenhum feedback da turma, eu não tinha feedback da direção, não sabia de nada. Eu entrava cego, saía cego, sabia de nada que estava acontecendo. Ia lá e dava minha aula, tentava interagir, ninguém olhava para minha cara. Aí o cara do cafezinho me cumprimentava, o outro professor passava direto. Eu falei, que discreta, que lugar é esse aqui? Aí teve um amigo meu que virou para mim e falou assim: ah, eu vou lá, olho para o quadro, dou minha aula e vou embora. Eu falei, bom, mas isso me incomoda. Eu sou gente, pô, lá tem gente, né? E aí tinha uma moça que... Aí ele teve um problema, esse meu amigo teve um problema. Problema com a mulher dele e tal. Na realidade, o problema dele era burnout, mas na época nós não houve esse diagnóstico. Porque a empresa não te acompanhava, as outras empresas não te acompanhavam, ninguém te acompanhava. Essa coisa de fazer diagnóstico da pessoa, de ver como é que estão as emoções dela, a integração dela, até para você fazer gestão, para saber que são seres humanos que passam por adversidades, que ficam muito tempo na empresa, mesmo quando estão em home office. Esses diagnósticos são visões de agora. Na época, antigamente, tudo era bobagem. Era departamento pessoal, contratar, demitir, e no final. Não tinha muito, com o desenvolvimento das pessoas. não tinha muita conversa. E eu teve um período que eu passei por esse curso, ele me pagava muito bem, ele ocupava um bom tempo do meu dia. Eles se achavam pragmáticos. Eu falava assim, vocês são sacana, um não olha para a cara do outro, pô, não tem integração. Aí apareceu uma moça, que ela foi trabalhar num colégio religioso, numa cidade aqui perto aqui. Não por ser religioso, um colégio. Mas o pessoal era um pouco mais sério e tal. E não vem ao caso eu ficar citando muitos detalhes. Então, ela chegou lá, fez o primeiro dia de aula, o segundo dia de aula, foi fazendo tal, ela levava coisa de casa, fazendo não sei o quê, no armarinho dela, ela punha flor, tal. Aí, passado lá pelas tantas, ela parou de pôr flor, começou a chegar atrasada, não olhava para a cara de ninguém, não dizia bom dia para ninguém, começou a ter problema dentro de casa, começou a ter problema com os filhos e tal, foi parar no psicólogo, o psicólogo virou para ela e falou: você está com síndrome de burnout. E, então, a síndrome de burnout é mais ou menos aquela situação do diagnóstico. A ausência da resiliência, né? Não, ela não. Ausência da resiliência. Olha, eu nem sei se é ausência da resiliência. Vamos avaliar, olha só. O que aconteceu ali? Ela não tinha feedback. Ou os feedbacks dela eram a indiferença. Então, a necessidade dela de ter um feedback para saber se ela tinha algum tipo de sucesso, né, mexeu com as emoções dela. E ela não teve a flexibilidade emocional, também é pedir muito, né? Ela não teve, porque ela também não foi diagnosticada, ela não teve flexibilidade emocional para poder fazer uma avaliação de si própria, procurar ajuda, ou até procurar intervir na instituição, né? Então, eu nem sei se a palavra certa aí seria ausência de resiliência. Eu acho que ela teve, assim, uma incompreensão do fato de uma maneira geral. Agora, voltando pelo lado da gestão que você está falando aí, esse foi o caso dela, o caso do trabalhador, o caso da pessoa que está sendo injustiçada, porque você falou de justiça aí também. Eu estou falando, nós estamos falando aí questão da flexibilidade emocional também da gestão, porque esse pessoal realmente não olhava para a nossa cara, né? Depois eles começaram a ter muitas baixas, né? Bons professores indo embora, né? Quando o cara saía, alguém falava que ele era bom. Pô, mas só agora que ele saiu? Então você perdeu um pouco. Por que vocês não falaram que ele era ótimo antes? Só porque ninguém perguntou, entendeu? Então ele falou assim: se eu fizer bem, não estou fazendo mais que a minha obrigação, se eu fizer ruim, todo mundo me mete o pau, vou embora, pô. Isso aqui não está me dando feedback. Então, essa questão da gestão aí, nós estamos falando de flexibilidade emocional e resiliência, eu acho que até para você dar espaço para as pessoas serem resilientes, você precisa de acompanhá-las e fazer uma gestão mostrando para ela que existe um ambiente, que hoje você tem problema, mas que amanhã mudou, pode melhorar. Então, eu gostei muito do que você falou, eu achei muito bacana. Hoje em dia já está falando um novo termo também aí, né? Outro dia eu li, acho que é burnout, que é o tédio no trabalho. Como é que é?
O Borealt. Boreal. Boreal. Minha pronúncia é péssima em inglês, não faço mal a pena. Mas foi eu acho que é isso aí eu mesmo. não entendi. É o tédio. Não, é só escreve assim. É o tédio. É você sentir entediado. Então, não é nem questão de exaustão do que você está, né? O estresse ao cúmulo elevado lá, a impotência. É questão de você estar justamente entediado. Também é um fator que, de repente, a pesquisa não fala sobre isso, mas eu acredito muito nessa reforço da identidade, da cultura, ajuda as pessoas a se sentirem mais felizes no trabalho, né? Seria um caso a se pesquisar também, né? Quem for gestor aí que estiver nos ouvindo aí, seja capaz de fazer sempre um diagnóstico. E quem for gerido, né, seja capaz também de provocar esse diagnóstico. Porque, às vezes... Por isso que eu gosto desse livro aqui, porque aqui é ferramentas de diagnóstico. Você tem que diagnosticar, porque as pessoas dão problemas, nós damos problemas, por que não? Por que não daríamos, né? Então, tem que mapear. E a gestão, a administração tem ferramentas para isso. Agora, você tem que usar as pessoas. E uma pesquisa que eu li outro dia também é que os colaboradores sabem definir o que está na alçada do gestor imediato e sabe definir, né? Lógico, para aquela amostra ali, mas a gente aqui está falando que já houve pesquisa nesse sentido, sabe definir o que está em termos de estratégia. Então, peraí, o colaborador sabe, não, isso aí está ao alcance do meu gerente imediato, por que ele não poderia fazer isso? Porque algumas coisas, tudo bem, você não é dono dos meios de produção, você não pode ficar sozinho e implantar, muitas das vezes não é o que a alta administração quer, mas aquilo que está ao alcance do gestor, é cobrado ele fazer. As ferramentas estão aí para ajudá-lo a gerir, né? Então, você falou muito bem, ferramentas de diagnóstico, que eu falei aqui, e você falou aí. Nós temos que colocar isso em prática para poder saber o que está acontecendo aqui, para eu vir com um projeto interessante aqui e deixar as pessoas mais à vontade para trabalhar, né? E não fazer por obrigação, porque não está tendo emprego, que coisa horrível. Não está tendo serviço, então tem que ficar aqui dentro mesmo, porque não está tendo emprego. O cara falou lá, eu chego, enfio a cara no quadro, dou a minha aula e vou embora. Eu falo, você não deu aula. Triste. Não deu aula. Você não conversou com ninguém. Isso não é nem um pouquinho sustentabilidade. Nada. Nem social, nem humana. Nem humana. Tudo bem que ele tinha... Não é nem relacionamento, né? Não tinha. É muito difícil uma empresa conseguir uma longevidade, vamos falar assim, né? Uma efetividade, pensando dessa forma, mapeando isso. Sônia, a gente podia falar, a gente podia titular isso aí, diagnóstico. Você escolhe um título aí com relação à gestão, mas que seja de diagnóstico, e fala dessa parte emocional aí. Escreve um texto pequeno, não precisa ser grande, não. A gente publica lá no Vai Ali, só para fazer uma sequência, entendeu? Olha o desafio, Sandra. Tá bom. Vamos nós. Desafio assim. Você também, Sandra. A gente pode até trabalhar esse tema aí, ó, no próximo, né? Gente, tem programa. Tanta coisa aqui, olha só, esse Muita livro coisa eu adoro interessante. ele. Vou ler rapidão aqui, hein? Clima organizacional, contexto de trabalho, envolvimento com o trabalho, cultura organizacional, comprometimento organizacional, tudo coisas que você tem como diagnosticar, né? Por meio desses questionários, você faz questionários anônimos, validados, aqui são questionários interessantes, identificação organizacional, justiça, atitudes retaliatórias, satisfação no trabalho, saúde organizacional, suporte no trabalho, valores. Gente, isso aqui um gestor tem que ler isso aqui, tem que deixar de achar que, né, que eu mando fulano. Eu tenho alunos até hoje que falam, não, na minha empresa eu mando, fulano fala, eu mando, vocês têm que obedecer. Vamos passar para um patamar, né? Vamos evoluir um pouco em termos de gestão e valorizar as pessoas. É por isso que a gente sai de um departamento de pessoal para ir para uma gestão de pessoas. É diferente, não é só uma questão de nome, é uma questão de você ter um olhar diferenciado. Porque mesmo porque não tem como a pessoa fazer com qualidade que não seja você dando ferramentas para ela motivacional. Do contrário, ela vai fazer arroz com feijão e não tem lealdade nenhuma. Surgiu uma oportunidade, ela vira para você e fala assim, amanhã eu não venho mais. Que é também uma característica da nossa cidade, uma alta rotatividade. Olha, eu tenho muita história para contar de sala de professor, do empresário sentar com o contador, porque eles confiam muito em contador, né? E falar, não aguento a minha empresa. Aí eu falo assim, mas espera aí, quais são os projetos que tem lá de gestão de pessoas? Nenhum.
Então, do mesmo jeito que você tem que fazer manutenção dos equipamentos da empresa para que você consiga produzir, e a empresa é igual o carro, né? Eu falo que é a mesma coisa. Então, tem o carro, tem os equipamentos, né, da empresa e tudo mais, e tem as pessoas. gente, são 25 Todos precisam anos. de manutenção, todos precisam de revisão, todos precisam ser ouvidos. Se aquela máquina está rangendo, você vai ter que ir lá, saber onde que é o problema, qual pecinha que está precisando trocar. E conosco é a mesma coisa. Qual área da sua vida que você não está indo bem? Qual pecinha da sua vida, qual área emocional, financeira, de relacionamento, como é que é isso? O que está precisando, né, de um parafuso mais firmezinho, a troca de uma pecinha para você ter uma resiliência e aprender como é que você vai superar. Então, o gestor, a partir do momento que ele entende isso, tanto que as empresas humanizadas estão dando muito mais certo, sendo muito mais produtiva por conta disso, né? Eu tenho essa palestra agora, você está falando da gestão, do gestor, né? E usar essas ferramentas. Então, eu falo assim, eu tenho uma outra palestra que é produza o seu melhor sempre. Então, o seu melhor, porque se você se conhecer, aí vem a parte do autoconhecimento, né? Para você saber usar a resiliência. Então, você vai usar a resiliência e a flexibilidade emocional a partir do momento que você sabe o que você está sentindo. Então, se você sabe o que você está sentindo, você vai contribuir com o seu ambiente de trabalho, você vai contribuir com o seu ambiente familiar, com o seu ambiente social, com os amigos, né? E o gestor, a hora que o gestor começa a entender isso, as empresas vão dando certo. Agora, enquanto ele não investe nessa gestão de pessoas, né? Vamos ajudar essa pessoa a entender como é que ela é, vamos investir em autoconhecimento. Então, a partir do momento que eu sei por que eu estou irritado, igual esse caso que o Zé Roberto comentou, né? Então, essa professora estava lá trabalhando e tudo. A partir do momento que você faz o diagnóstico, aí eu sei por que eu estou sentindo isso, aí eu sei o que eu estou sentindo. É igual os cursos, né, que nós fazemos sobre gestão, né, neurociência do comportamento, mas você tem que saber primeiro o que você está sentindo. Aí você acha que é raiva? Não, não é raiva, é mágoa. Ah, não, não é mágoa, só estou chateada. Ah, não, ele só me incomodou um pouquinho, mas então qual o grau de sentimento? Que tipo de sentimento? Qual o nível? Né? Então, você se importa demais com a opinião dos outros? Você conhece o seu sentimento para você não precisar se importar tanto com a opinião dos outros? Por que tudo que você faz na vida você tem que postar na rede social? Por que é mais importante a rede social, a opinião dos outros, do que o seu sentimento? Então, quer dizer, se você preservar aquele momento para você mesmo, igual eu começo muito com meu filho, tentando orientar ele bastante, ah, mas eu vou postar as fotos e vou falar o quê? Eu falei, vai falar o quê? Para que você vai ter postado? Se você já está pensando o que você vai falar, você já está gastando energia com a coisa errada. Você só vai falar se você quiser. Agora, se você está colocando lá, você está se expondo. Se você está se expondo, você está... Aí você quer elogio? O que você quer? Você não tem necessidade de expor. Ah, mas se eu não colocar, ninguém vai saber que eu estou aqui. Eu falei, mas você precisa? Alguém precisa saber que você está aqui, além de todo mundo, né? Como é que isso alastrou, né? Criou uma dependência de opinião dos outros. Quer dizer, antes de rede social já tinha... Nossa, o que os outros vão falar? Pior é quando você coloca uma frase que não tem nada a ver e a pessoa acha que é para ela. É muito perigoso isso. É muito perigoso. E desnecessário. Aí a pessoa vira e você falou aquilo para mim. Não! A pessoa está com aquela dor. Eu acredito, a pessoa está com aquela dor. E ela coloca tudo como uma carapuça, a famosa, né? A carapuça entrou e tudo mais. Então, é uma coisa assim, quando o gestor começar a investir em autoconhecimento, para que o colaborador dele esteja sempre equilibrado emocionalmente, né? Então, entra a flexibilidade emocional para ele saber o que ele está sentindo. Bom, eu estou sentindo isso. Ah, beleza. Agora, o que eu vou fazer a partir disso? É um diagnóstico comum, usar ferramentas comuns, como se você estivesse consertando um carro. Começou a rodar o barulho da roda do carro, vai para o rolamento. É o quê? Será alguma outra peça lá que não veio? É o parafuso que está solto? Então, vamos investir nas pessoas também para você descobrir por que aquela pessoa está assim. Às vezes, ela está precisando só de alguém que escute. Ah, escutou, não sei o quê e tal, me deu colo, deu um abraço apertado, nossa, estou sendo valorizado, alguém me respeita, alguém me dá carinho. Porque essa é a gestão, né, das emoções, essa é a gestão das pessoas, essa é a flexibilidade emocional. E quando você se sente acarinhado, quando você se sente respeitado, quando você é escutado, você vai produzir mais. Por quê? Porque você está feliz.
Então, quanto mais a empresa investir na felicidade do funcionário, para que esse negócio faz o que eu mando, não, vamos fazer um peso-contrapeso. Como é que tá? O que você está querendo? O que você acha que pode melhorar nesse setor? Teve um local que eu trabalhei que a pessoa falou assim, nós ganhamos um dinheiro, nós recebemos um dinheiro, nós vamos fazer uma obra X. Eu falei, peraí, essa obra X, ela não vai dar certo para o rendimento do meu trabalho. Mas por quê? Eu falei, por quê? Porque a cidade tem um clima X. Então, eu vou chegar no inverno, essa obra não vai ser produtiva, eu vou ter que interromper o meu trabalho, as pessoas não vão conseguir. Esse ano pode até ser, mas o ano que vem não vai ter condição financeira para sustentar o que hoje dá continuidade ao meu trabalho. Dito e feito. No inverno seguinte, meu trabalho com a natação foi interrompido. Por que não escuta o local da pessoa, a pessoa que está trabalhando no local? O famoso chão de fábrica, chão de escola, chão de qualquer coisa. Quem está na área tem que ser ouvido, gente. Aí você vai conseguir fazer uma flexibilização emocional, aí você vai aumentar a produtividade. Por que eu falo na palestra, produza o seu melhor sempre? Você vai excluir os pontos de atrito, então atrito com você mesmo, atrito com seu colega, o que ele faz que te incomoda, o que o gestor faz que te incomoda, e como que a gente vai ajustar isso? Quais são as palavras que travam a sua produtividade? Igual o Zé falou, né, que a hora que a gente conversa, eu gastei com plano de saúde, eu gastei com exame. Não, eu investi, porque se eu estou tendo condição financeira de pagar um plano de saúde, eu estou investindo na melhora da qualidade da minha vida. Isso é verdade. Então, não é um gasto, é um investimento. Então, quando você, nessa palestra, eu uso muito essas questões que as pessoas normalmente não observam, né, da inclusão positiva, né? Da poliana aqui, né? Então, não é uma questão de poliana, é uma questão prática, é uma questão real. Então, quando você começa a entender como você está fazendo, levando a sua vida, aí entra a resiliência. Mas a resiliência, você vai voltar, igual o bambu que está aqui atrás, você vai voltar, você, né, toma e depois você volta para a mesma condição. Aí você quer voltar para a mesma condição ou você quer subir mais um degrauzinho? Aí aquela famosa, essa pedrinha vai ser usada para o meu degrau, para eu poder subir mais um nível na minha vida, essa pedrinha eu vou ter que contornar, mas com raiva, o que eu vou sair sentindo em relação a essa pedra? Ou eu simplesmente vou estacionar como os animaizinhos, né, da psicologia, das pesquisas, ou então eu vou estacionar ali, porque ali eu vi que não tem dificuldade, que eu não vou, vou tentar, não tem saída para mim. O que você vai fazer com essa pedra? O que você vai fazer com esse relacionamento? E quando, dentro dessa palestra, eu mostro muito claro isso, as pequenas coisas como essa. E quando o gestor aprender, Sônia, você que lida muito com essa área, quando o gestor aprender que ele tem que trabalhar essa alavanca, né, essa máquina humana, esse cérebro humano, entender isso, a produtividade da empresa vai em cima, vai lá em cima. Deixa eu te cortar um pouquinho. Pode falar. Desculpa te cortar, porque eu queria ter falado uma depois coisa. Eu quero falar uma coisa. Você falou uma coisa que a Sônia tinha falado e juntou duas coisas aqui na minha cabeça, senão eu vou perder. Mas desculpa mesmo. Tranquilo. É o seguinte, é que ela estava falando sobre a questão da resposta do diagnóstico, né? E de justiça e fidelidade. E eu ia falar que a empresa ela é uma coisa social, você não tem como tirar a empresa da sociedade. Então, ela tem que ser vista como uma sociedade e tem que ser vista imersa na sociedade. Mas não é exatamente isso que eu quero falar. Eu quero falar o seguinte, fizeram uma reportagem, há coisa de um ano e pouco atrás, falando dessa questão de que o jogador de futebol sai daqui, vai para ali e tal. Aí teve uma jogada lá que o jogador se tornou dono do passe, então ele negociou a melhor coisa para ele. Ele agiu como Cartola agia. E aí, nessa análise que esse autor fez, eu não vou revelar aqui, porque eu estou sem lembrar exatamente o nome do cara, mas é um brasileiro que trabalha lá fora. Então, ele está falando o seguinte, antigamente, o camarada crescia num clube e ele gostava do clube e ele gostava do retorno da torcida. Então, se você pagasse ele bem, mas às vezes não pagasse ele tão bem quanto se ele saísse do clube, ele optava por ficar no clube, porque aquilo era a família dele, era a torcida dele, ele gostava daquelas pessoas. A camisa... O retorno humano. Como é que é? O retorno humano era mais
importante do que o retorno financeiro. Aquela camisa era a camisa dele mesmo. Só que, Exato. na gestão dessas pessoas, foi ensinada a questão de ganhar dinheiro. Então, primeiro os cartolas começaram a vendê-los, mesmo que eles não tivessem muita vontade. Depois eles começaram a raciocinar que eles não tinham que vestir aquela camisa. Então, o feedback que eles tinham é o seguinte: ó, você fez bem, tá bom. Você ganha, você não fez, você é vendido. Se for negócio para nós, não vamos. Então, ele entrou nessa roda viva. Com essa roda viva, como é que chama? O profissional, ele perdeu esse referencial da emoção, do feedback da emoção, porque ele não poderia ter aquilo se ele de hoje para amanhã fosse sair, entendeu? Então, ele falou que perdeu qualidade emocional para o atleta e perdeu, vamos dizer assim, aquele link, entendeu? Que é basicamente emocional e que fazia a coisa ser bonita, que virava uma luta, como se fosse uma luta para você levantar uma bandeira, para você tirar um povo de algum lugar, aquilo ali passava a ser uma coisa nesse nível. E deixou de ser, passou a ser uma coisa rasa, entre aspas, pragmática, e eles se distanciaram, e lá pelas tantas eles param a carreira deles e ganham muito dinheiro, alguns perdem dinheiro todo. Quer dizer, aquilo ali não traz nenhum feedback educacional, eles não têm nenhum tipo de gestão de suas emoções. Então, tem a ver com isso que você está falando aí, o desapego, né? Vamos dizer assim, eles caíram numa empresa que é uma coisa a céu aberto, ele está ali jogando, daqui a pouco ele vai treinar, daqui a pouco ele é vendido para outro time, ele vai falar outra língua, aí ele vai para um outro time, ele vai falar uma outra língua, ele não tem link com lugar nenhum, ele é um cidadão de lugar nenhum. Né? Perde o famoso amor à camisa, né? Que o Zico tinha, o Júnior, Dinamite, Pelé, né? Dal Santos, esse histórico mostra isso, né? Depois que começou o dinheiro a mover, você vê que a raça dos jogadores não é mais a mesma. Não tanto é, faz estar ali ou não. Eu não sei, tem meio caminho entre isso aí, mas fala isso, Sônia. Não, é só um adendozinho aqui. E voltando assim, o que eu falo também em palestra, em sala de aula, tá? É que todo gestor é um gestor de pessoas. Todo gestor, porque também dentro das organizações eles costumam falar assim, isso aí é lá do recursos humanos. Mas peraí, eu sou gerente financeiro, isso é lá do recursos humanos. Eu vou ligar, eu vou falar com recursos humanos que eu estou tendo problema aqui. Não, hoje em dia está sendo cada vez mais descentralizada essas ações, né? Sendo que a área mesmo ali, o órgão mesmo, fica mais como assessoria aos demais gestores, porque hoje é entendido, todo gestor é um gestor de pessoas, tanto é que ele até participa da contratação ali, muitas das vezes é ele que decide se aquele funcionário vai ser contratado ou não, né? Todo gestor é um gestor de pessoas. E quando você falou também nessa questão da escuta, que envolve envolvimento e que ajuda na resiliência, né? Igual esse artigo provou aqui, essa escuta tem que ser sempre. Aconteceu comigo, eu trabalhei no Banco Nacional, novinha, nos 18 anos, tem mais de 30, 40 anos. Aí eu estava cheia de expectativa e tal, queria botar minha criatividade em jogo, fazer um curso superior, tudo, decidi sair do banco. Quando eu decidi sair do banco, posso falar Banco Nacional, porque não existe mais, né? O regional veio lá, não sei de onde, apareceu igual um paraquedas na minha frente, falou assim, vamos fazer entrevista de desligamento. Eu era novinha, eu tinha estudado isso, né? Mas peraí, como é que é? O que é isso? Nós vamos fazer um monte de pergunta para você, Sônia. Eu falei, não, agora eu não quero falar nada, não. Eu fiquei aqui o tempo todo, foi mais de anos trabalhando, minha juventude, eu me dediquei aqui dentro para esse banco, cheio de ideias, ninguém queria me ouvir, cheio de que eu toda hora querendo estar envolvida ali, ninguém me escutava. Agora que eu tomei a decisão sofrida, e foi sofrida na época, eu gostava do banco, trabalhava ali no calçadão, era novinha, eu sempre gostei de estar muito cheio de gente, né, perto de mim. Aí agora, tanto é que eu sonhava que eu tinha me arrependido para sair do banco. Olha só que loucura. Que eu estava voltando para o banco, então foi uma coisa sofrida para mim, graças a Deus eu tomei essa decisão, porque hoje, depois fui para a Universidade Federal, foi muito melhor, mas na época eu não sabia o que ia vir pela frente, né? E aí ele quis me ouvir, eu falei, não, agora que eu tomei a decisão sofrida, eu não vou falar nada para ninguém, não. Então essa escuta tem que ser constante, não tem que ser só os livros lá, vamos fazer entrevista de desligamento? Bom, ela pediu demissão, não, tem que ser uma coisa, faz parte do modelo de negócio. Eu tenho uma gestão participativa, e isso ajuda as pessoas a enfrentarem as adversidades com mais tranquilidade, que é a questão da resiliência, porque eu sei o meu papel, sei que a empresa está junto comigo, a organização, né, está junto comigo, então eu estou envolvida com ela, então isso ajuda realmente ao que todo mundo quer no final,
que é o lucro, tanto o lucro pessoal quanto o lucro empresarial. Aliás, quando a gente fala em sustentabilidade, é um tripé, né? Ninguém abriu mão da sustentabilidade econômica. Você tem a sustentabilidade social, a sustentabilidade ambiental e a econômica ali. E eu agora estou falando da sustentabilidade humana. Né? Tem que se pensar nisso também, não vai ser mais tripé. Há uns 10 anos atrás eu conheci um empresário, então ele já havia sido dono de posto de gasolina, no momento estava dono de padaria e tal, e a gente se conheceu e tudo, conversando, e ele pegou e comentou, ele via a minha empolgação, esse negócio de empolgação, né? Carinho, né? Eu escuto isso direto. Aí ele via essa empolgação e tudo, ele tá assim, mas como assim, com o que você trabalha, tal. Então, quer dizer, professora de prefeitura, ganhando não sei o quê, ele ganhando 30 vezes mais que eu, porque dono do próprio negócio, dono de uma padaria, né? Lá no Rio e tal. Como assim? Tal. E aí a gente conversando. E nessa conversa de avaliação, né, eu contando tal, minha empolgação, e aí ele ficava assim, ele ficou assim, ele fez assim, foi muito engraçado. Eu não esqueço que ele falou assim, gente, eu nunca trabalhei porque eu gostava, eu sempre trabalhei onde está dando mais dinheiro, eu sempre montei meus negócios como empresário, onde está dando mais dinheiro. Eu nunca vi, você ganha, não sei. Aí a gente falou, né, mais ou menos a média de um e de outro, ele está assim, e que isso, gente, olha essa felicidade, olha só. Eu ficava te olhando ali, não sei o que essa menina está rindo desse jeito, por que essa menina está rindo? O que aconteceu na vida dela? Era um encontro de moto, né? Se a menina tá rindo desse jeito, por que ela tá rindo? Eu vou ter que chegar para conversar com essa menina que não sei o quê. Então, assim... Identificação. Aí ele pegou, ele ficou curioso. Por quê? Aí o que aconteceu? Eu já estava com a doença degenerativa. E aí, quando bate a doença degenerativa, a pessoa passa por uma doença grave, né? Que o Zé Roberto estava comentando, a pessoa começa a reavaliar, uma situação difícil que é avaliar. E aí vem esse conflito, como assim? Um salário de professora de prefeitura está deixando essa menina tão feliz e eu estou aqui, rico, mas muito rico, fico nessa situação que eu estou. E aí a gente começou, foi uma conversa super bacana, super produtiva, muito legal. A gente, assim, repaginou várias questões, tanto da minha vida quanto da dele, sabe? Então, assim... Sim, eu gosto de ganhar muito dinheiro, todos gostam e é necessário, não ter essa crença negativa do dinheiro, o dinheiro faz mal, o dinheiro só traz coisa. Não, ao contrário. O dinheiro faz muita gente feliz. Quando eu ganho um dinheiro muito grande, eu posso repartir e ajudar inúmeras pessoas que estão ao meu redor e investir. Então, eu posso, por exemplo, o que eu ganho vamos supor, com X atendimentos, eu dou um atendimento para uma pessoa. Eu faço atendimento gratuito para uma pessoa que está precisando, que não tem condição financeira de contratar a minha mentoria. Então, quer dizer, tudo que você ganha um buquê de rosas, você doa, se são 12 rosas, você doa 2, 3 rosas para alguém. Você está multiplicando a sua felicidade, você não está dividindo a sua felicidade, está multiplicando. Porque a partir do momento que você doa, você está transferindo conhecimento, um sentimento, uma emoção, né? Então, isso tudo, a partir do momento... E a gente conversou muito sobre isso. Na época, ainda não tinha essa formação que eu tenho hoje, né? Que eu estou cada vez... Não paro de formar, né, na neurociência do comportamento, assim, né, de estudar, de aprofundar. E isso é muito claro hoje para mim. Eu vejo o exemplo dele em várias situações. Então, a pessoa está trabalhando por dinheiro e, no final das contas, rala a vida inteira, dorme pouco. Para quê? Porque ele não gosta, não tem propósito, não tem um legado. Então, quer dizer, o que ele poderia fazer dentro da padaria, dentro do posto de gasolina, para proporcionar essa qualidade de vida para ele, um prazer para ele, um legado para ele e para os colaboradores. Então, é esse tipo de avaliação que a gente faz diária, semanal, não só com os colaboradores, mas da nossa própria vida, aí entra a resiliência, entra a flexibilidade humana. E a gente tinha conversas, assim, super profundas, muito profundas e muito bacanas, assim, sabe? Eu falei, se fosse hoje, eu acho que, infelizmente, ele já partiu, mas se fosse, né, a doença avançou. Se fosse hoje, com certeza, a gente ia ter um ganho em termos das empresas dele muito grande, sabe? Eu acho que quem trabalha só por dinheiro dá uma reavaliada nessa situação através desse nosso vídeo, né, desse trabalho, assim, a fala dele foi, ele estava com 58 anos na época, então, assim, foi uma fala bem significativa e eu sempre cito nas minhas palestras, que eu acho que os empresários, né, é interessante pensar nisso, até onde você está
construindo o legado e até onde você está ganhando para poder pagar suas contas e seu luxo, né? Sem pensar em você mesmo. Antes de pensar nos colaboradores, pense em você mesmo. O que você está fazendo? Por que você está fazendo? A quem você está ajudando? Você está se ajudando? Então, é uma questão dos gestores, dos empresários, bem que normalmente não para pensar, só pensa quando está em algum problema mais sério de saúde, pelo que a gente escuta, né? Eu acho que a avaliação da questão da resiliência e da flexibilidade emocional, a gente tem que considerar o meio que a gente está, as pessoas têm que ser educadas para olhar para as outras, né? Inclusive vê-las como iguais, embora as diferenças sejam estrondosas, né? E nós somos universos particulares. E também olhar a história de cada um. Quando você está falando da gestão de empresa, aí, por exemplo, você agrega uma pessoa que vem do Nordeste, uma que vem aqui do Sul. Quer ver um caso interessante? Eu fazia faculdade na época aqui em Juiz de Fora, quando eu era jovem. Eu já fui jovem um dia, viu, gente? Oh! Viu? Tá falando errado, né, Sérgio? Tá falando errado de novo. Captei, Sérgio, captei, tá certo. Tá certo. Então, a gente era... Eu tinha na minha casa lá um salão, que a gente ficava sentado no chão, tinha umas almofadas, assim, eu sentava lá e ouvia música e tal. E esse cara, ele foi lá, ele era muito engraçado, ele sentou no chão, começou a conversar comigo. Falei, senta no sofá. Ele, não, eu prefiro no chão, porque lá no Nordeste eu sento muito no chão. Aí conversamos, pai e tal, ficamos amigos, saímos várias vezes, ele ia ali em casa. Aí um dia o Zé Roberto casou, ele formou, nunca mais nos vimos. Um dia eu liguei a televisão, à noite, cheguei em casa depois de uma aula, cansadérrimo, com 2 filhos já trabalhando com burro de carga. Quando eu cheguei lá... Acho bom a gente fazer coach com a Sandra, viu? Mentoria. Então, o caso fala todas viciadas. Mas aí o que rolou? Eu liguei a televisão e vi ele. Falei, mas não é possível que esse cara da televisão que está sendo entrevistado, um Jô Soares, seja aquele meu amigo nordestino que eu gostava, engraçado, que ele já era meio careca, que de novo ele já era careca, que usava uma barba assim, era meio cheião e tal. E as mesmas falas, as mesmas brincadeiras, as mesmas gírias, tinha passado uma média de uns 20 anos. Né? Hoje já seria muito mais do que isso, né? Hoje já tem bastante tempo. Eu não vou, talvez eu não reconhecesse, mas na época ainda estava assim, dentro do meu métier e tal. Aí ele sabe o que ele falou? Ele falou o seguinte: eu trabalho, fui para a cidade, aí citou Juiz de Fora, que ele está em Juiz de Fora, eu falei, é ele mesmo. Juiz de Fora, eu vim para Juiz de Fora, voltei, montei um negócio para mim, mas eu não me sentia bem. Porque o lugar onde eu nasci, olha só, o lugar onde eu nasci tinha muita gente miserável, muita gente pobre, e essas pessoas não podiam ser absorvidas pela minha empresa. Então, o que eu fiz? Eu mantive a minha empresa e comecei a fazer um trabalho para ajudar essas pessoas a terem alguma coisa. E esse passou a ser o meu modo de ganhar a vida. E com esse núcleo de pessoas, eu consegui montar outras unidades em outras cidades, nas periferias e tal. E hoje eu vivo disso. E o meu projeto foi um projeto, ele fez sozinho. Claro, sozinho sim, a ideia toda foi sozinho, depois ele foi arrumando outras pessoas que colaboraram. Então, olha bem, o investimento dele, o dinheiro que ele usou, que ele ganhou, ele investiu em melhorar a vida das pessoas, e o ganho dele, não só o retorno financeiro, mas o retorno espiritual dele, o retorno emocional dele, é exatamente ele ter conseguido sair daquilo e ter conseguido que outras pessoas fossem também. Então, nós falamos lá da questão do time de futebol, né? As pessoas têm que estar engajadas em alguma coisa, elas têm que ter um sentimento por alguma coisa, né? Por isso que eu digo que todo empreendimento ele é social, porque ele é feito no seio da sociedade. Nós somos intercambiáveis, nós dependemos uns dos outros. Temos que entender que no nosso meio existem pessoas muito diferentes de nós, embora a igualdade de direitos e deveria haver igualdade de oportunidades. Mas nem sempre a vida premia isso. Então, no momento em que nós estivermos como gestores, como pessoas, como pais, como parentes, como amigos,
percebendo que as pessoas estão derivando, que elas não estão fazendo uso da sua flexibilidade emocional, que elas não estão fazendo uso de resiliência. Vamos ajudá-las a avaliar, mesmo aqueles que têm um pensamento diametralmente oposto ao seu, porque ele tem, na realidade, mínimos recursos de entender você, mas ele não tem recurso de mudar a mente dele, se é que ele tem que mudar, se é que não é você que tem que mudar, entendeu? Quer dizer, a gente tem que perceber isso aí. Ninguém mude, cada um fica com o seu pensamento e se respeita. E respeite, e cada um vai evoluir, se lá na frente alguém mudar de posição, será bem-vindo, mas o fato é que essa flexibilidade emocional é a gente admitir as diferenças, a gente admitir que as pessoas sofrem, admitir que existem os sofredores, os tristes, os depressivos, existem os alegres, existem alegres que são até incômodos, né? No momento de tristeza, o cara chega lá com o estandarte da alegria dele, né? Ele chega num velório rindo. O que a gente vai fazer? A gente tem que entender isso tudo aí, né? Então, eu acho que o que está ficando do programa aqui é o seguinte, usando um pouco da terminologia da Sandra e da Sônia, a gente tem que gerir as nossas emoções, gerir as nossas relações com as pessoas, sejam dentro das empresas, sejam pessoalmente, sejam nas nossas amizades. Saber diagnosticar. Saber diagnosticar e gerir, inclusive, as nossas aparições nas redes sociais. Eu estou falando no âmbito individual, não estou falando da propaganda que a gente faz para poder vender o nosso produto. Eu, por exemplo, trabalho com mídia, eu preciso de aparecer. Mas eu, individualmente, aquilo que eu passo para as pessoas, né? Eu agora comecei a declamar poemas de alguns poetas, de vez em quando eu tomo coragem e declamo um meu. Outro dia eu ouvi um meu, não gostei, não. Mas teve gente que gostou, então eu fiquei feliz da vida. Mas eu coloquei um meu, sabe? Mas aquilo ali foi um momento. Amanhã eu posso fazer um poema de uma outra forma. Mas aquilo ali é meu, né? Eu posso ser assimilado ou não, é meu. Eu vou mostrar só até onde eu gosto de mostrar o que eu quero. Agora, na mídia, no trabalho, são coisas diferentes. Então, a gente administrar e gerir até a forma como nós nos colocamos nas redes sociais. Eu acho que a gente podia caminhar para terminar o programa. Ô, Sandra, você, de repente, foi a que falou menos, né? Mas está pronto, terminou a sua fala? Você quer deixar mais alguma coisa? Sandra? Não, é só... é mesmo para a pessoa aprender a se conhecer. Eu acho que esse é o ponto principal, para aumentar a produtividade, resiliência, qualquer que seja o sentimento para você ter uma flexibilidade emocional, é você começar a entender. Então, começou a ficar, de algum jeito, sentiu que você mudou o comportamento, escreve o que você está sentindo, é o primeiro ponto. Entende por que você está sentindo aquilo, quem te causou, se foi você mesmo, por que você se comportou daquela maneira. A partir daí, você vai escolher se você quer fazer um degrau com essa pedrinha que apareceu no seu caminho, se você vai contornar, se você vai paralisar. Eu deixo essa mensagem para encurtar aí. Tinha mais coisas para falar, mas está tranquilo. Deixando essa mensagem, acho que já conseguimos ajudar algumas pessoas. Bacana, obrigado pela sua conclusão. Ô, Sônia, então, vamos fazer o seu fechamento aí para você poder caminhar para a só quero agradecer a oportunidade, eu me divirto muito aqui, falo pra caramba, então vou ficar quietinha, na próxima eu vou ficar quietinha, tá certo? Não pode, não? É igual uma vez eu estava participando como ouvinte, numa disciplina do mestrado que eu não queria, aí um colega meu, que eu gosto muito, professor da universidade, falou assim, gente, a Sônia não é ouvinte, ela é falando. Eu ria tanto. Você não está como ouvinte aqui, Sônia? Você está mais falando que todo mundo? Eu falei, tá. Mas é isso. Obrigada pela oportunidade da gente poder refletir sobre assuntos da atualidade. Você é muito assertiva, né, Sônia? E as suas falas são sempre muito bem-vindas. Você é clara e exposta como aquele bolo maravilhoso que você fez. Vou postar meus bolos. Estou adorando fazer. Coloco minha criatividade ali. Se Deus quiser, ainda vou Parabéns. Nós temos que nos conhecer pessoalmente, gente. É verdade. Já está podendo, não? Nós conhecemos, né? Que coisa bacana. Né? A gente está aqui. Mas vai ser diferente na hora que a gente se vê assim, né? Conversar. Com certeza vai. Vamos marcar depois. Tá. Gente, então, olha, a Sônia vai dar uma aulinha agora. A Sandra vai cuidar dos afazeres dela, ela tem pai e filho aí para cuidar. Eu vou fazer mais algumas postagens, vou visitar mais algumas redes sociais, porque isso aí alimenta a minha criatividade. Eu agradeço vocês estarem aqui, né? Espero que esse programa tenha contribuído com você ou contribuído para a sua vida. Deixa comentário aqui embaixo, pode sugerir tema para a gente estudar. A gente está com umas ideias muito boas aí para frente e vamos falar desse finalzinho que nós falamos agora, nós vamos dar um jeito de fazer um programa e trazer aí
alguma informação, pesquisa e as nossas opiniões para vocês. Muito obrigado e até o próximo Pontuando Saúde Mental. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigado. Tchau.